Alô, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast O Que Ninguém Te Conta. E hoje eu estou aqui com o senhor Jonathan e com este casal maravilhoso que veio diretamente de Tauranga. Que são de Joinville também. Que são de Joinville. Casal Cold Trips. Cold Trips. O Instagram deles vai aparecer aqui na tela pra vocês. Calma, eu não sei se eu não aprendi a fazer isso ainda não. Ah, eu tenho que aprender. E eles viajaram para mais de 50 países, então eles têm muita história legal para contar sobre viagem, intercâmbio. E atualmente agora eles estão aqui na Nova Zelândia, então fiquem atentos que vem muita história boa por aí. Mas antes da gente começar, só vou falar um pouquinho sobre os nossos parceiros. Então a gente tem o Brasil News, que é um site de notícias sobre a Nova Zelândia, que é muito legal. Que a gente conheceu eles através do evento do Brasil News. E também tem aqui o Education, então se vocês pensam em fazer intercâmbio, estudar aqui na Nova Zelândia. Outros países também? O QR Code tá aqui na descrição ou aqui na tela. E daí vocês podem preencher um form, eles vão entrar em contato com vocês, dar todos os valores. E a gente também tem um novo parceiro, que é o Arteiro Tatu, que é um brasileiro que faz tatuagem em Auckland. Que Casal muito brasileiro. Bom. E mais um cara lá. A gente quer fazer tatuagem? Então, depois eu mostro o Instagram deles. Muito bom. Da hora. Por favor. Vou deixar o Instagram também aqui na tela. E, por último, mais ou menos importante, o Bite, restaurante brasileiro lá em Todo Auckland. mundo conhece o Bite. Todo mundo conhece. Top demais. Delícia. E é isso aí, galera. Vocês querem se apresentar, falar um pouquinho sobre vocês? Então, eu sou a Tami e faço parte do casal Cold Trips. E a gente é lá de Joinville, já temos um conterrâneo aqui, já não é de lá. Faltou o Chineque. É verdade. Pois E é. a Cuca aqui em cima dessa A mesa. próxima mas- vez eu prometo. Por favor. Vou pegar sua receita daquela de maçã. Não, mas a dele não é cuca, é outra coisa. Não é cuca aquele de maçã que você falou? Não, aquela é uma sobremesa Ah, à tá. parte aí, mas depois a gente vai trocar receitinhas. Isso. Da próxima vez eu já fico mais preparada. É isso aí, eu sou o Rafael, 35 anos, casado Já dá. e também participante do projeto Cold Trips, aí, de muitas viagens e muitas adrenalinas por esse mundo. Yes. Então foi mais de 50 países, né? Tá na descrição do Insta de vocês. São Foi cravado, acho que cravado cravados 50 agora, que a gente na já Nova rodou. Zelândia. E tipo, por quê? Vocês Porque, começaram quando isso? Tipo, Então, em 2018, vamos lá atrás, a gente já tinha feito algumas viagens. A gente tinha ido para a Europa também. A gente tem Nossa ido lua pro... de mel. Lua de É, mel. lua de mel. Que a gente trocou a grande festa de casamento pela viagem pela Europa por 30 dias. E a gente fez 7 países. E foi ali que a gente descobriu que é possível viajar gastando pouco. Foi dali que já veio A primeira vontade custou de mais, porque a viajar. gente queria aproveitar bastante e não conhecia muita coisa sobre viagem, mas depois a gente viu que tinha oportunidades de fazer as coisas mais baratas. A gente viu que era possível, não era algo impossível, sabe? De se realizar. E aí depois a gente foi pra Disney, nossa. que é, na verdade... Tira foto com o Mickey? Sim! Chorei. Pateta. Muita emoção. E eu acho que, assim, quem vai quando criança é legal, mas quando a gente vai pela primeira vez como adulto... Acho que deve ser mais legal ainda. É pior ainda, a gente se torna criança e, nossa, a gente já tava competindo com as crianças lá dentro. Eu vou tirar foto com ele agora. Tá bom, criança, já foi, deixa minha besta. Sou eu agora. Né? E aí a gente também realizou o sonho de fazer um intercâmbio no Canadá. Foi em Toronto. Mas foi só um mês, foi Isso, foi rápido. uma prévia só para ver como é que era a cidade, se a gente aguentava o frio mesmo, e era uma possibilidade de a gente se mudar para lá e viver naquela cidade. E a gente acabou... E foi no inverno. E daí, quando a gente voltou pro Já não é Brasil, frio pra lá, né? lá a gente pegou menos 20. Menos 20. A gente foi porque a intenção de fazer o intercâmbio e ver como era a cidade, se a gente iria gostar de morar mesmo já. A ideia era essa, e a gente foi no inverno pra testar. E como que é esse menos 20 que Joinville faz lá? É frio, mas não é tão frio assim. Pra Mas, caramba. tipo, é muito. A primeira reação já, quando abriu as portas do aeroporto e a gente tava com o casaco lá do Brasil, não, tá tudo certo. Tá Da tranquilo. Decathlon. Foram nossos Quentinho. parceiros na viagem, mas a gente vai chegar lá. Dentro do aeroporto quentinho. Quando abriu a porta do aeroporto pra ir até o carro, veio aquela friaca. Nossa, eu não conseguia Era controlar os meus felicidade. movimentos. Eu tremia. Muito tremor. Até na hora de falar, a voz ficava trêmula. O cara do carro, não, tá tudo bem, vou ligar o ar aqui. Daí eu, tudo bem, né? E ele viu a voz trêmula, não, vou colocar um pouco mais forte aqui, tá? Deu, por favor. Por favor, no 40 graus.
Mas foi legal, foi o nosso primeiro contato com a neve, assim, de tipo 1 metro de 20, neve 30, no 1 metro. chão, as pessoas caminhando em cima, escorregando, caindo. Boneco de Aquele neve. sal azul na rua, de tu ver a parte também que eles dizem ruim, a lama, que se dá A gente, depois da durante esse neve. mês, a gente sentiu mesmo como era morar num país de fora. A gente foi com essa intenção pro Canadá. E aí a gente, voltando pro Brasil, a gente até me falou, olha, por que não a gente conhecer outros países antes de se mudar pro Canadá? Por que tem que ser só lá? Único. E aí eu falei, eu quero muito conhecer muitos países até eu me aposentar, ou antes, ou depois, mas eu quero muito. Na minha vida, eu quero conhecer todo esse planeta. E aí a Tami falou, então tá, vamos pensar um pouco. Daí eu fiquei assim, poxa, nosso melhor momento junto como casal, que a gente já tava há tempo, Então, há 18 Né? anos juntos? é viajando. A gente é bom junto, mas viajando, tipo, a gente é foda, vamos dizer assim. Vocês viajam no estilo mais mochilão ou no estilo mais Airbnb, hotel, como que é? É mais Airbnb. Assim, a gente... A gente chama, tipo, não nosso perfil low cost. Ah, tá. Não totalmente, mas a gente gosta de um certo nível de conforto, assim. E também há benefícios. Você estando no Airbnb, você conversa com as famílias, você vai em lugares não tão turísticos, mas com a mesma beleza e economiza bastante. Verdade. A gente prezou por ficar em Airbnbs que tem a família junto. E não só a casa é dividida, você chega, entra e sai, sabe? Como se fosse, sei lá, um hotel, uma pousada. Então a gente, em particular, escolheu Airbnbs, os locais que tivessem famílias ou pessoas morando na casa que fossem locais, porque a gente conseguiria informações, dicas, ideias, ou tirar várias dúvidas de poder... Porque cada lugar que a gente ia e tinha intenção de morar, a gente tirava algumas experiências, sabe? Como que é morar aqui? O visto, como que é isso? Vocês sabem? Custo de vida, aluguel, como que funciona? Exatamente. Mas aí a Tami montou um projeto antes dessa grande viagem. Ela montou um ano antes. Montou um projeto, pesquisou com as pessoas certas que já fizeram esse tipo de viagem, né? Já existem, né, alguns casais brasileiros, ou sozinhos, né, single, que já viajam o mundo, ou vivem viajando o mundo. Então, eu consegui acesso, eu comecei a falar com eles diretamente, fiz ligação, videochamada, eles foram mega solícitos e deram todas as dicas, eu faço assim, eu faço desse jeito, é possível, o custo médio de viagem, você viajando um mês é assim, porque assim, uma coisa é você tirar férias, 30 dias... Depois de Você 11 gasta meses tudo, de né? trabalho, Tudo que tu quer colocar, meter o pé na jaca. Não, né? Vamos gastar mais aqui. Agora, quando tu planeja uma viagem de grande proporção, tu vai viver viajando. Tu não vai viver de férias. É diferente. A forma, a alimentação, tudo isso vai entrar dentro do custo, né? O teu custo fixo, vamos dizer assim. Então... E a Tami, como administradora, começou a anotar. Aí eu comecei a anotar. Se a gente for para Excel. tal país, eu vou gastar tanto. E se eu for para outro? Então, ela montou uma lista de gastos, como transporte e alimentação, os principais, assim. Hospedagem, passeios, de quanto que seria numa média aí de 20 países pelo Quanto mundo. você gastaria no total, tipo, pra Isso. cada país? Para chegar numa média padrão de quanto que a gente gastaria por mês mesmo. Qual que é a real viajando, E sabe? tu, nesse meio tempo, trabalhando, os dois, normal? Isso, trabalhando. E tal, E a gente, Muito. como essa ideia era nova, a gente veio assim, a gente precisa guardar dinheiro para que isso aconteça. A gente até então não tinha muito a estimativa do valor, até então. E quando a Tami terminou, ela chegou Fechada, num né? preço, olha, a gente, para dar a volta ao mundo, conhecer uma faixa, eram 65 países no isso, total, porque e cada país 2 cidades, assim, uma de entrada e uma de saída, que ela fez na nossa um Estratégica. roteiro, a gente montou um roteiro por onde ia passar. Aquele de ter o mapa no quarto, assim, colocar os Colocar os fiozinhos pininhos, passar o fio. e passar o fio. Depois que da eu hora. descobri, assim, olha, a gente descobriu que tinha na internet outras opções, que Que dá pra fazer fazer tudo online. digital, online. Mas a é que o gente... físico é uma coisa que você Vai vê. ficar bonitinho. E não é que Cada ficava hora. bonito, mas ficava visível. Olha, eu vou viajar, eu vou passar por aqui. E às vezes aquele sonho assim, não, mas eu queria conhecer esse lugar também. E aí tu colocava mais um pontinho lá, ó, dá pra passar por aqui no nosso Será que roteiro. dá? E a Tami chegou num valor X. Pode falar o valor? Mas Pode, Claro, a a gente gente já gosta falou de já falar no nosso porque- canal. A gente quer inspirar as pessoas a viajar, né? E também aprender. A viagem não é só desfrutar de
A gente amadureceu muito, assim, a gente aprendeu a viajar melhor, pagando menos. Então, assim, a gente sai, assim, o projeto e ter o conhecimento com essas pessoas que nos deram de início, nos oportunizou no meio da viagem, durante a viagem, aprender coisas a mais, que no início a gente não sabia que existiam algumas outras coisas. Então, a gente foi testando muitas delas. Algumas a gente já tinha usado, mas muito pouco. Então, a gente foi testando muitas coisas. A gente gastou, na viagem para chegar até aqui, R$120 mil. No total, com No total, 65, os com dois, 50 países. com 50 países. Porque o projeto, a gente iria... O projeto terminava no Brasil de novo. Só que aí a gente chegou até a Nova Zelândia, onde houve a oportunidade de poder ficar. E como a gente já tava, tipo assim, na reta final, pra gente, seria o próximo sonho, ir morar num país fora. Então, opa... Depois da viagem a gente ia escolher um A país, gente ia. mas aconteceu que durante o meio a gente... É que a Nova Quase no Zelândia final, era né? uma Não opção. foi o meio, mas... E o último era Austrália, depois Brasil? Ou já foram na Austrália, depois Nova Zelândia? Austrália, Nova Zelândia, a gente ia passar Em Fiji, em Havaí, Los Angeles. Los Angeles e começava a descer a parte América, lá. oeste da América ali do Sul e voltar para o Brasil. Isso. Só que a gente decidiu ficar por umas oportunidades que a gente teve e foi Estão bom. felizes aqui? Foi muito bom porque logo assim que a gente decidiu ficar já veio o Covid e tudo, então a gente foi muito sortudo. Quando a gente Escolheram chegou o país aqui, certo, né? quando a gente chegou aqui não tinha Covid. Também que não foram pra China, A gente em passou março do ano pela passado. China. A gente passou por... Mas do projeto, né, voltando sobre o projeto, a gente conseguiu verificar esse valor, esse montante que a gente ia gastar. E ela também falou, olha, a gente precisa talvez reduzir um pouco mais e quais as estratégias, assim como Enxugar um pouco. administradora e também na parte de marketing, ela falou, a gente pode ter patrocinadores, pessoas que nos ajudem a antes de minimizar esse preço. E aí ela montou o projeto bem bonitinho assim, tal, com que eles poderiam participar junto no projeto, a gente mostrar, né, a marca deles. No caso, o projeto físico, ele ocorreu porque como que eu iria explicar para um parceiro, olha, eu quero ir viajar o mundo, eu quero que tu me patrocine. Tu tem que ter algo físico, né? Eu mesmo não iria patrocinar alguém e me mostra o projeto. Qual é a proporção? Quais os meios de comunicação que tu vai me divulgar? Mas foi incrível esse projeto, porque alguns assim, nossa, vocês vão viajar o mundo, a gente quer fazer parte disso. Mas tendo esse projeto na mão, foi onde eles viam Abriu assim, portas, a possibilidade né? de fazer parte de um sério. projeto. E aí as pessoas, assim, a gente até se achou incrível, porque, olha, a gente pode patrocinar com isso, com esse montante. A gente falou, uau, é um custo que reduziu da nossa... a gente, antes de sair nosso viajar, valor. a gente se organizou um ano antes da data da viagem, de partida. A gente já tinha passagem comprada Pro primeiro lugar. pro primeiro lugar. A gente começou na África do Sul, em Cape Town. Então, a gente já tinha isso, foi um ano antes. Então, a gente levou um ano para se programar em todo o restante, economicamente. Então, assim, na metade, assim, em 8 meses, mais ou menos, a gente já tinha um montante para fazer a viagem, para começar ela e terminar ela, independente se a gente tivesse ou não parceiros. Porque a gente não queria ficar na dependência de ter um parceiro. Para poder finalizar ou mesmo a viagem, ter que ou realizar ela. A gente ia realizar ou ter mesmo que sem parceiros. trabalhar na viagem. A viagem iria acontecer por as nossas reservas financeiras. Sim. Porque como era um sonho, eu queria que ele começasse, queria que ele terminasse. Eu não queria me frustrar pelo caminho. Então, Ter que mudar alguma coisa, né? Porque, falta Exato. dinheiro, vamos deixar isso aqui de lado E e com tal. certeza vocês devem ter colocado, tipo, algumas, por exemplo, quebrei a perna, vou ter um gasto X. Vocês devem ter calculado tudo isso, né? Os Sim, gastos sim. deles era uma poderiam possibilidade, porque é uma coisa que a gente ia ter que parar num lugar ou se reabilitar. Sério, várias coisas, né? Então, a gente conseguiu parceiros com seguro de vida mundial. Então, foi excelente. Durante a viagem, esses parceiros, obviamente, hoje a gente não mantém mais, porque não tá viajando. A gente tinha internet. Que legal. Também toda a parte de equipamentos, bolsas para viagem, a gente conseguiu com a loja, também lá em Joinville. A Decathlon. Exato. Ela, quando eu tava lá, ela tinha acabado de, tipo, se estabelecer. Nossa, foi muito legal. A gente foi num dia lá
pegar as coisas. Eles deram assim um voucher, meio que aberto, assim. Vê aí as bolsas, as coisas e tal, a gente foi. E aí a gente fazia stories por dentro da loja, aí a gente Eu lembro subia disso, no de uma coisa paddle, assim. Eu umas lembro de uma coisas coisa loucas. assim que vocês botaram. A gente foi capa do jornal da cidade. Eu lembro de uma coisa da dessa. notícia. Foi no muito domingo. legal. Eu achei que ia ser Foi uma matéria engraçado. pequena, assim. Foi capa do jornal. Capa do Depois jornal da- de sábado. da Eu falei, nota de- uau! Da policial. Não, foi engraçado. Foi Mas legal. é interessante, assim, quando você monta um projeto de vida, um projeto de mudança. A gente já acreditava nisso, independente. E quando a Tami Que é o chegou mais nos importante, valores, assim, eu não fazia ideia de quanto saiu uma volta ao mundo, uma viagem. E ela chegou com valores, eu falei, tá, esse é o valor do meu sonho. Pra mim realizar o meu sonho, eu vou ter que gastar 100 mil, vamos supor, né? Isso pros reais. dois. Você E valor aí- pros dois, não e é pra dólar um e só. E aí tal, eu as coisas falei, assim. claro que eu quero compensa, realizar é meu muito. sonho. Se esse é o preço do meu sonho, eu vou realizar. E a gente É possível, né? economizou e chegou no dia da Vendemos viagem, a coisas. gente foi e a gente, é claro, sempre balanceava assim, mas a Os gente vai prós e abandonar, a contras, gente né? vai abandonar tudo. Alguns diziam, né, abandonar tudo, mas a gente E só o tinha um trampo de vocês? apartamento A gente e um largou. carro. E aí Já conta. Pedi uma conta. e aí a gente falou, na pior das hipóteses, a gente iria voltar para a mesma rotina que a gente já tinha, né? Trabalho, O que e já era ter muito as bom. coisas. O que era muito bom, exato. Então, A gente não reclama tudo de bem. nada, porque... Em Joinville é fácil, você perder um trampo aqui, daqui a pouco você pega outro, né? Só que eu já estava muito tempo trabalhando na indústria, então... no começo foi difícil essa mudança, assim, porque É. a gente estava numa rotina de muitos anos. E aí, agora vou viajar ao mundo Largar tudo por pra um trás. ano. E aí, nos primeiros meses, eu me frustrei. Eu falei, nossa, eu tô gastando em dólar, eu preciso trabalhar, arrumar um trabalho, porque o dinheiro só tá indo. E a Tami sempre tranquilizando, assim, isso é legal, né? o projeto tá ocorrendo tudo conforme a O gente planejado. planejou. Vocês Eu- lembram quanto pagaram no dólar naquela época lá? A gente Dois- pagou, era 2,30, 3? 3,15, agora é o 3,20, dobro Mas por como aí. que vocês fizeram pra calcular? Porque cada país é uma moeda, né? Então, cada um tem uma cotação. Como que vocês chegaram no valor em real? Vocês tiveram que calcular, por exemplo, vamos supor que nos Estados Unidos vai gastar $300. Daí você converte aquilo e vai adicionando? Como foi? É que assim, existe, vamos dizer assim, uma forma de tu mensurar, independente do país que você tiver, vamos dizer, a gente passava por 3 países por mês. Moedas diferentes, às vezes. Então, assim, existe uma expectativa, assim, de gasto mensal de 3 a 4 mil dólares por pessoa por mês viajando. Reais, desculpa, eu tô falando dólar, mas é reais. Tá, então de foi 3 a quantos 4 anos? mil reais, Foi um ano viajando. um ano Mas foi viajando. 50 países? Tipo, você acabou de falar que Não, é 3 uma ou 4... expectativa, né? Ah, tá. Uma... Então, que nem a Europa, vocês ficavam, tipo assim, de certo, 1, 2 dias no país e tchau, próximo. Não, a gente normalmente ficava É que nem em 15 Portugal a dias- gente ficou 20 dias. 15 dias em E tem cada tanto país. assim pra ver lá? Tipo, vai ficar tanto Tem tempo. muitas. É É que- que a gente vivia na cidade. A gente não só passava correndo. A gente queria se sentir parte daquilo ali. Será que isso seria uma opção de vida? Talvez eu morar? Então a gente realmente esses 15 dias a gente demorava um dia para se estabelecer, Se adaptar, se ao adaptar local. e no outro descansar também, porque a viagem é cansativa, né? E mochilas nas costas, tudo, toda a tua vida em 2 mochilinhas. É, E aí desapego. a gente chegava e É que não assim, passava né, correndo. Mas- Cidades ou país que era caro, 4 dias. 5 no máximo. País Exato, que era tem mais certas barato, uma estratégias semana, também, mas 10 dias. Um hotelzinho melhorzinho, as coisas assim, tipo, no mais Uma caro, certa- mais... Um Airbnb um pouco com mais conforto. Outros países que eram um pouco mais caros, daí a gente pegava Dormir uma no hospedagem chão. um pouco mais simples. Então, no chão do aeroporto a gente a dormiu gente algumas vezes, sim. ia... que nem voo, estratégia de voo, né? Quando perguntam bastante pra gente, mas para passagem barata. Passagem barata requer tempo. Porque a escala é maior, o tempo de espera é maior, Sim. você não escolhe o lugar, tem uma série, E assim, a gente você abre aproveitava mão... para viajar durante a noite, que a gente economizava Isso, uma diária. Porque a gente Então- estaria se locomovendo naquela noite. Tudo que a gente fez de ônibus, todas as viagens de ônibus de uma cidade para outra à noite. Todas as viagens Já dormia de ônibus, sossegado, porque a gente já Exato, dormia. confortável, o ônibus, Perfeito. principalmente a Muito Europa. A Europa inteligente isso, né? Ó, Europa é muita vantagem.
Na viajar de Europa, ônibus. né? Uma dica já. Na Europa, andar de trem é legal, claro que é, mas é caro. Ainda é Então caro. a gente anda de Flixbus, que é barato. É 7 euros uma passagem, 10 euros a gente pagou na época. E é uma noite, tem Wi-Fi, conforto, Comida. comida às vezes. Tem comida? Não, Sim, né? às vezes tem um lanchinho. Pô, mó da hora, mano. Qualquer bolachinha já tá valendo. É uma coisa que no Brasil a gente não tem, né? 7 euros, 7 reais, moedas, É, né? se não for No Brasil, fazer- se você for de Joinville pra Curitiba, não sei quanto que é, uns 60, 100? Engraçado, você falou, comida e tal. A gente foi na Turquia, dentro da Turquia, tinha um De comissário de Istambul bordo pra Capadócia. que ele trazia chá todo o tempo, era só Tipo um pedir, comissário, igual assim, comissário de de voo. de voo, Mas dentro do busão. dentro do ônibus. A gente, uau! Tem que pagar ou era... Não, tava incluso, A não. gente não sabia. A gente Era não sabia. incluso. E o cara via tea or E que língua que ele falava? Inglês? Inglês, falava. Normal. Assim, o mundo todo fala inglês, exceto o Brasil. Brasil. É, eu fui pro Chile e eu não sabia falar espanhol, sabia um pouco de inglês, eu falei, eu vou tentar me comunicar. Todo mundo falava, conseguia, o taxista, eu ia Exato. eu falei, caramba, tipo, é do lado do Brasil, os caras sabem muito mais inglês do que a gente. É mais turístico, É. né? O Normal. Brasil também é triste pra Não, é que a caramba, gente não né? tem a segunda língua. Não é cultural. Tem na escola, mas não é cultural. A Não gente precisa, né? Aprender Ó, a a gente fundo, passou em é. países como na África. Lá eles falam o Swahili, que é a língua, língua local, local. que nem que se fosse o nosso Guarani, que nem a gente nem Nem aprende. existe mais. Eles falam inglês e falam francês. A gente foi pra Madagascar, que só fala francês. Vocês viram aquele bichinho lá do... Sim, Claro sim, que a gente viu. sim. As viu baobás muita também. Nossa, coisa. fiquei emocionada quando eu vi Incrível. uma baobá, até abracei ela. Quem que é senti- esse? Baobá é uma árvore É uma gigantesca. árvore. Que ela parece que tá invertida, assim, as raízes pra cima, eles dizem, né? E É bonito. as folhas pra baixo, mas Coloca ela é bem no bonita. vídeo lá E uma Pôr baobá. uma fotinha. Por favor. Aqui, ó. Mas Isso é uma aí- baobá. Tipo assim, vocês registraram esse momento, certo? Sim. Desde quando saíram de Joinville? Como é que Ah, foi? A gente, como todo blogger ou youtuber, a gente Influencer queria digital. fazer tudo. A gente queria fazer YouTube, a gente queria fazer website, Isso é Instagram, legal falar a documentar. experiência. A gente queria... Só que durante a viagem, ou a gente fazia tudo isso, ou a gente Curtia a aproveitava a viagem viagem. Sim. É porque você tem muito conteúdo, você tem que gerenciar ou às vezes gastar horas de vídeo, montagem de um vídeo, Por para um trás das vídeo de câmeras. Até 15 edição minutos. mesmo. Exato, é isso que eu queria dizer. Você gasta horas para editar. Claro que o pessoal vai amar o que tu fez, o conteúdo, mas aí você acaba não aproveitando, porque você tem horas de trabalho que você teria que dedicar àquilo. Então É a um dia gente inteiro documentando. a Você já gente passa filtrou- isso, né? a gente Fazendo. filtrou após um mês ou dois, a gente viu, a gente não consegue Dá conta. dar conta de tudo. A gente tem que escolher o que vai dar foco, né? E a gente queria muito montar Então, o nosso currículo, assim. A gente, antes da viagem, a gente era a Tami e o Rafa. Agora a gente é Cold-Trips, porque a gente A gente decidiu Tami da pegar, Cultura. se focar mais ao website, onde a gente colocava os parceiros lá, né? E Daí assim, a gente, durante Instagram. a viagem, a gente escolheu 2 canais, né, meios de comunicação. Então, foi o Instagram, que a gente se ateve mais, que é algo diário, momento, Os stories, tempo tá. todo. E os vídeos que, às vezes, a gente daí subia pro YouTube. Mas não era direto. Teve um momento realmente que a gente parou, porque daí a gente focou um pouco de conteúdo no blog. Aí escrevia durante a viagem, mas tudo isso requer uma certa disciplina, tempo. Você passear todos os dias. A gente não passeava todos os dias. A gente fazia um dia, outro dia a gente descansava. Um dia porque a gente passeava, passeava, outro o nosso descansava. passeio era caminhar muito. 15, 20 quilômetros 15, por dia, assim, para ir em vários pontos turísticos. A pé, muitas vezes. Porque a ideia do ser o low cost, a viagem low cost, que era o que a gente podia bancar e estava dentro das nossas possibilidades, requeria que a gente fizesse esse tipo de coisa. Não dava para ficar usando Uber. E como a gente Ou trem, ganhou ou- e economizou tudo em real, vamos supor, a gente estava na Europa e uma passagem de trem é 4,50 €. Só que isso convertendo era muito. Isso para ir, 4,50 para voltar, vamos por 10 € cada um. Dá tipo R$50. Tipo, pagar a comida Exato, do dá dia. 50, 60 reais e a gente falava, não, eu posso ir andando daqui até lá no centro, mas é claro, era 5 km para ir, mais 5 para voltar, e fora o que você ia estar rodando Mas já lá economizou dentro. R$100, vamos Mas a supor, gente né? aproveitava porque, não, a gente vai andar por essa ruazinha, eu quero a ver gente tudo conheceu que tem nessa muitos rua, então... lugares
comidas, botecos, assim, que a gente comeu a mesma comida típica, só Pela que metade do gastou preço. muito menos do que comer lá naquela ruazinha do lado do centro. Então a gente encontrou esses lugarzinhos porque a gente estava caminhando, porque o dono do Airbnb, não, olha, vai Falou, aqui que é muito mais barato. E a mesma comida, ou até melhor. Vamos Então, dizer durante a assim. viagem, realmente a gente aprendeu muito, muito, muito. Que legal. Essa E questão assim, de ó, a mais também, antes hospedagem. viagem, no caso, falando pra mim, assim, eu tinha um jeito, assim, sabe, ou às vezes até umas limitações, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso eu não faria, ou isso eu não gosto, eu não aceitaria. Mas depois que tu faz uma viagem assim, eu tava aberta a ter esses tipos de experiência, tu chega hoje, eu sei que sou uma pessoa diferente. Sim. Algumas coisas hoje eu aceito ou faço ou me adapto mais fácil do que antes. Eu não gosto disso. Mas o não gostar porque eu, sei lá, ouvi ou alguém disse que isso não é legal e tu põe aquilo que não é legal. Você se torna flexível, né? E adaptável, porque você tá numa Muito situação mais em que as fácil. coisas mudam toda hora, você tem que se adaptar ao e a ambiente. gente então, passa por alguns lugares que são culturalmente muito diferentes. Você sai do Brasil com aquela mentalidade e aí você chega na África, em países muito pobres lá, e você fala, nossa, eu tinha tudo no Brasil, porque aí você começa a pensar assim, os valores que você tinha, por que eu reclamo tanto às vezes, né? Você valoriza a vida, E, né? Tem uma e boneca aqui, pra brincar, né? E aqui eu vejo, a gente via a realidade que eles passavam no dia a dia, assim, muitos relatos de pessoas que a gente conhecia, a gente participou de projetos arrecadando dinheiro e comida e coisas que era para ir para lá e acabavam não chegando, assim, sabe? Histórias assim, e aí tu fala, nossa, o povo quer ajudar, só que ainda existe o governo que não deixa ou tal. A gente só não andou só pelo lado turístico da coisa, sabe? Mas A gente isso mudou a conheceu a gente. comunidade por trás também. A Isso parte. nos fez dar mais valor assim ao Brasil, realmente. É o nosso país, e tem os seus problemas, mas a gente sabe que tem outros piores e A gente deu mais valor também ao que a gente estava fazendo, sabe? De repente, ter começado pela África deu um gostinho a mais do que a gente estava fazendo. No sentido assim, porra, olha que puta sorte a gente tem de estar fazendo isso. Não é que... E todo mundo pode. Hoje a gente tem o canal da Cooltrips, de certa forma, e a gente montou para isso, para mostrar para as pessoas que o sonho delas é possível. Ou se elas querem conhecer o mundo, ou que sonho for, sabe? A gente acreditou no nosso sonho, primeira coisa, que é um dos mais importantes. Só que requer uma disciplina. E aí, de repente, sabe, o sonho começou e a gente viu toda aquela coisa, aquela realidade. Teve momentos que um pouco, às vezes, até chocou um pouco a gente, mas por um lado, assim, por que a gente reclama tanto de umas coisas tão bizarras, tão desnecessárias? E olha só, vamos valorizar isso. E aí, de repente, a gente tava num momento que a gente tava, sabe, dando um pouco mais de valor pra tudo que a gente tava passando. Você acredita que, tipo, deu um propósito maior pra viagem de vocês? Ter vivido aquilo na África, ter visto e falado, putz, tipo, o que a gente tá fazendo é muito mais do que a gente imagina, né? Não só, né, em relação a entregar o conteúdo, mas pra vocês, né? sim. Mudou a gente, assim. Mudou, porque a gente teve que enfrentar muitas barreiras que a gente tinha, né? Igual a Tami falou. Internamente A gente teve que, mesmo, sabe? assim, a gente comprou um apartamento no Brasil e a gente teve que vender ele ou se desfazer das coisas que eram nossa, assim, que a gente estava há muitos anos. Então, valeu muito a pena e a gente deixou de lado essas coisas, assim, materiais e se ateve mais no viver o dia a dia e aprendeu muito, né? Às vezes, assim, não sei se entende, mas quando a gente tava lá no Brasil, às vezes o momento é de querer ter coisas. É mais material, né? Não de não Sim. ser. A pessoa às vezes pode até ter e ser, mas o valor que se dá às coisas, ela é muito grande, sabe? E de repente a gente tá num momento durante a viagem que a gente já não tava mais nessa de ter. O nosso ter era uma bolsa, uma mochila de 10 quilos nas costas e a gente não tinha mais nada no Brasil. E quando a gente começou, uma história interessante, que quando a gente começou a vender tudo, tu vai abrindo o quartinho da bagunça lá e tu vê que tinha muito dinheiro acumulado ali. A gente fez 5 ou 6 mil reais com bugiganga de que a gente não raquete usava. de tênis, vara Essas de pescar, coisas, assim, coisas que às vezes já estavam inutilizáveis Você vira, ali. tipo, minimalista, né? Você começa a perceber Sim, que sim. você E tu não precisava precisa daquilo, né? disso, exatamente. E hoje em dia a gente continua nesse estilo. A gente tem muito pouco,
se falar assim, ó, vocês precisam mudar daqui pra lá, pronto, a gente já tá com a mala pronta, mochila, e isso é a nossa vida. Uma Qualquer mochila agora suficiente, é o né? suficiente. Porque tu já se adapta a isso. E é engraçado, assim, é legal também falar que a gente é um casal e são pessoas totalmente diferentes. Então, cada um... A gente teve muito que se adaptar também durante a viagem por o gosto de cada um, a limitação de cada um. Sim, com certeza. Por, sabe, nem todos os dias os dois estavam a fim de sair ou fazer as coisas. Então, é tudo um conjunto de vontades. E esse é um Então, ponto também É interessante. legal falar isso para as pessoas, que muitas dizem, nossa, mas como que vocês conseguem viajar durante um ano, 24 horas junto? Porque não é que é só simples e fácil, não, é o dia a dia, a convivência, o entender a limitação do próximo, tipo do casal, e o que fazer e como fazer. É muito assim aquela parceria, sabe? Vamos fazer isso hoje ou não vamos fazer? Vamos escrever hoje ou não vamos? Não tô a fim de gravar. É muito assim essa questão, vamos na praia, vamos passear, hoje não vamos fazer nada. Beleza, não vamos fazer Tem nada que tirar alguns hoje. dias Tipo, entender, pra hoje você eu não tô mesmo. afim de fazer nada. E o outro sim. tem que respeitar, porque é uma Isso. viagem em conjunto, né? Exato. E como a gente estava naquela mentalidade de viver viajando, a gente buscava fazer coisas que a gente já fazia em casa, a nossa comida, né? Não comer fora é uma coisa que a gente economizava. A gente ia no mercado, fazia compra para aquela semana naquele país que a gente ia estar, né? Ou daquelas 2 semanas. Fazia compra semanal assim, já utilizava todos os recursos até o último dia lá, ou levava para o próximo país, o Uma que geleia. sobrou de um arrozinho, Uma geleia. uma geleia, levava Uma para pasta outro de país. Muitos ficavam na parte da fronteira, porque eles não E aí, deixavam. a gente vai chegar nas A gente chegava assim, ó, minha geleia tá lacrada. Ele Moço. não pode entrar. Mas, moço, é minha geleia. Por De favor. morango. Daí você Sim. comeu tudo, só pra jogar fora. Ele disse, você tem um problema alérgico? Essa geleia especial? Deu, não, ela é uma geleia. Que só Não, tem mas então ela vai 5 ficar. euros, né? Tipo, 50 reais, ou menos. Exatamente. Então, acho que isso é importante as pessoas saberem que por você viver viajando é como se você tivesse a rotina do dia a dia de estar num local físico fixo. Você tem que ter aquilo em mente que você não está de férias, senão você gasta muito. mas eu acho que tem acho que nas primeiras semanas ali, acho que você erra, não erra? Tipo assim, gastar muito, gasta muito isso aqui, Vocês não vamos errar chegaram, mais. tipo, se empolgar? Por exemplo, vocês foram pra um empolgação. país e falaram, puta, nossa, vamos comprar isso que vai ser legal. Ou, tipo, A gente É meio tinha que não, isso. Porque a gente não conseguia carregar. A gente não comprava muito, mas a gente aproveitava dos passeios, mas consciente que no próximo país a gente iria ter que economizar ou cortar alguns lugares que não iria, né? Mas assim, Não, tipo assim, a gente foi para Tanzânia, na África, ou na África você tem que fazer um safari. Então a gente foi pesquisando onde gente era não o tinha safari ainda mais interessante e qual mais em país conta. da África que a gente iria fazer, né? Fixo, quando a gente saiu. Uhum. E aí a gente foi vendo preços de cada país e a gente viu que na Tanzânia era o mais barato. Então, o passeio de safari vai ser na Tanzânia. Basicamente isso, assim, tem essas coisas escolhas. que você tem que fazer, então você acaba pensando, talvez não agora, mas ali na frente eu vou ter que fazer. E foi interessante. É escolhas que você faz normalmente quando você tá em casa também. A gente vai sair hoje ou não vai? A gente vai viajar final de semana ou não vai? A gente se vai no for, tem que salvar restaurante. dinheiro, Isso. vai comer no restaurante, então o budget é esse, tipo... É a mesma estratégia, de certa forma. E a disciplina para manter o cronograma, daí não tem segredo. É tu honrar o que tu fez, tu colocou no planejou. papel. É claro, assim, Planejamento, porque nos a gente, primeiros- todos esses países que a gente passou, a gente via quais as melhores atrações. Porque, poxa, eu vou passar por aquele país talvez uma vez na minha vida e não vou fazer aquilo que todo mundo faz. Então você já, o budget lá, o custo vai Vai ser sair mais tanto. alto, porque vai ter que fazer esse passeio. isso. E tipo assim, mas tem coisas, igual na Turquia, o passeio de balão era $1.000. E a gente falou, 1.000 euros. por 1.000 euros por euros. pessoa, quase. E a gente falou, Aí, ó. não dá, vai ficar pra próxima. Não, mas ainda bem que nos dias que a gente ficou lá, Choveu. todos os dias... Não, chegou até a nevar. Todos os dias deu acima de 10 km por hora o vento. Então não sobe balão, deu graças a Deus. se confortou. Pô, que merda, Tipo, isso né? me confortou o fato de eu não ter feito. Mas eu já ficaria fora do nosso planejado. Porque daí sairia caro. A gente gastar 1.000 euros na época. É Era muita 4 grana. mil reais para cada um. E como vocês levaram vocês pegaram o montante todo e deixaram no cartão de débito? Como é que foi esse O dinheiro? cartão internacional... A gente manteve, no caso, numa conta
no banco mesmo do Brasil. Parte dela a gente converteu para dólar. Americano. Onde a gente... Ficava numa Americano. outra conta, a gente transferia para uma outra conta que fazia a conversão Isso. nessa conta já. E aí, às vezes, aí usava, aonde dava, eu usava uns bônus de milhas ainda, onde era possível estruturar, ou vendia milhas e daí entrava em Mas dinheiro. aqueles bancos, tipo, Nubank, aquelas coisas que fazem conversão já, né? Isso, daí, só que a gente usou bastante a nossa conta, a gente ia no Santander, então a gente usou bastante esse formato. Mas aí já tinha a conversão da moeda, daí eu não precisei ficar fazendo câmbio por muitas vezes durante a imposto e viagem. tal, Exato. Porque ele tava convertido pro americano. E a estratégia de sacar dinheiro pelo cartão de crédito tá fora de cogitação. Não façam isso, gente, por Que favor. cobra taxa? O que faz? É muito caro. Além da conversão, ainda tu paga taxa, tarifa. Então é caro sacar em outra moeda, né, fora, Isso é bom no saber. caixa eletrônico. É bom saber. As tarifas são altas, porque tu tá sacando, vamos dizer, o teu dinheiro tá saindo do real pra moeda local, não importa qual. E aí o banco tá fazendo toda essa conversão. Imprimiram dinheiro extra ali. Isso, e ainda te tacando a tarifa. É caro, não vale a Não vale pena. a pena. Estrategicamente falando, para nós não sairia, porque cada saque, cada valor, dependendo do valor, é tarifa, aplica a tarifa. E nesse meio termo que os caras viajando chegaram a pegar alguma Copa, Olimpíada, uma coisa assim? Não. Que nem teve a Copa da Rússia, você falou que foi lá. Foi nesse meio tempo? Não. Não. Não, né? Não, Porque mas a gente viajou em chegou... 2019, então... não Mas a teve. gente chegou em Porto e aí tinha uma festa muito Festa de legal. São João. Festa de São João Ah, que lá. da hora. Que da hora. De Tipo Porto. do Brasil, assim? Nossa. Festa junina? Muito, Bem diferente. muito mais Diferente, mais. parecido, mas é muito agitado. Muito legal. Aí lá tem... Aí eles... Como é que é o nome daquilo que bate? A marretinha do É Kiko e do Chaves lá, aquela... Do Sabe, Chapolin, do do Chapolin. Chapolin, a Aquela marreta do marretinha. Que eles... Chapolin. Ah, tipo martelinho? Martelinho, Aham. é. Então eles pegam e batem na tua cabeça. Porque antigamente Pra te lá... dar sorte. Isso é sorte, gente. Isso é Só que daí sorte. tava Acho que todo deu mundo... sorte, Antigamente, Todo mundo... eles pegavam o alho poró, grandão assim, e usavam o alho poró pra bater na tua cabeça. Só que aquilo começava a feder, as pessoas deixar fedida, E todo doer mundo. também. É. E aí, atualmente, tem a festa e eles usam as marretinhas de plástico. É, mas Mas ainda bem que é de legal. plástico, né? Faz o barulhinho e tal. Mas tem- ninguém mas fica foi muito chateado, legal. bate na tua cabeça, sabe? Talvez em qualquer outro momento, não sei, cairia muito bem, mas foi bem divertido. Foi bem legal. E E o qual que- foi... Fala aí. É Vai falar. muita pergunta. Ai, Qual foi o país mais, tipo, mais inesquecível pra vocês? Você fala, cara, tipo, não que vocês morariam, mas o país mais inesquecível, assim, de história, momento que vocês conseguiram viver lá. Tipo, A gente, tem uns 3 É ou 4 difícil, né? bem, os top 5 da lista, né, da nossa lista. A parte de beleza, assim, é o sul da Europa ali, a parte entre Alemanha, Áustria e Suíça ali, a Suíça e tem mais Áustria. Áustria. Nossa, é Muito maravilhoso. lindo. Uhum. Tipo, Os inverno, Alpes. as coisas assim. E a gente fez tudo de ônibus. Então, outra coisa que é legal falar, gente, o viajar de ônibus é muito bom porque você vê o lugar, você vê as coisas. Que geralmente tu tá saindo de dia ainda, final da tarde, e tá chegando de manhã no local. Então, o ambiente, a paisagem não tem preço que tire, assim. caramba, deve ser E é devagar, é lento, sabe? A viagem é gostoso de viajar. Outra coisa, assim, talvez no Brasil, dependendo do ônibus, é ruim. Vamos falar a real. Porque É as ruim, estradas às vezes, também- viajar de ônibus no Brasil. É verdade, as Só estradas que- também. ônibus e tal. A gente também viajou de ônibus na África. Sim, a gente E foi teve... E o ônibus da África, ele é assim, não tem horário. Ele sai quando tiver cheio. Ele sai quando tá lotado. Ok, Cape Town não, porque Cape Town é uma das cidades que fez parte das Olimpíadas, da Copa, né? De A gente futebol. passou em Moçambique e Moçambique era mais assim, tipo, você volta aos anos 80. Bem roots. Sim. Tipo assim, as Moça, onde é que estradas é no o meio, ponto de ônibus? Ah, tem que ir lá pra rodovia. fica do lado da rodovia. Tu para lá e tu começa a abanar para os Tu ônibus espera pararem, o ônibus senão parar. Caralho. Como é que você sabia dessas informações? Com as pessoas do Airbnb. sempre com... E os próprios turistas, a gente às vezes ficava numa casa de Airbnb que tinha outros turistas, então a gente acabava conversando com eles, Nunca ficaram em pegando hostel? as dicas. Não, os hostels eram sempre mais caros.
Por incrível que pareça, a Sempre mais gente caro. sempre consultava, porque até tem, né, o aplicativo que é específico para hostel, mas o Airbnb para nós, como casal, sairia mais barato. E aquele outro também, que você olhava que era hotel lá também. O Booking. Booking. O Booking. A gente usou os dois. Foi praticamente a viagem inteira, assim. Nesses meios de hospedagem barato e pago, né? Agora a gente também utilizou os dois aplicativos para a hospedagem gratuita. Isso a gente aprendeu durante a Durante a viagem a viagem. economizar mais, né? Ficando na casa de pessoas cuidando de animais deles, de Eu vi estimação. um vídeo de vocês sobre hospedagem É. gratuita. E também fazendo serviços, pequenos trabalhos, assim. Eles colocavam lá, preciso de uma pessoa para cuidar do jardim. Daí a gente se aplicava para aquela vaga e ele olhava assim, vou querer esse casal. E aí, tipo Você assim, monta um perfil dentro desses aplicativos que são pagos. É um valor pequeno, mas uma hospedagem já se o paga. valor dos aplicativos, em média, R$300. Você paga por um É anual anual, é. para poder se cadastrar Atualmente- e ver os lugares que eles precisam de pessoas. Atualmente eles estão dando até bônus, assim, esse de 3 meses a mais. E se do você ano indica de uma assinatura. pessoa, você, tipo, Ganha. para a E próxima qual que é o nome? renovação Um é você o- paga meia, então É o tem bônus. Wordpackers, que é de trabalho, e o outro é o Trust House Sitter, que é de animais. A Tem gente usou outros, os é claro que tem dois outros, mas esse é os mais na que a Austrália. gente... Será que aqui é famoso isso? Nunca ouvi falar. Existe, Aqui tem, existe. aqui A tem. gente pesquisou lugares, mas como a gente decidiu ficar, não daí acabou não usando. usando, mas tem. É claro que, No assim, Brasil tem também bastante. é interessante você se programar com essas pessoas, um mês antes de você chegar no país. Você começa a procurar, tipo, eu vou para aquele país. Então, você começa a procurar, selecionar vagas. Tipo, existem, é igual ao Airbnb, que vai ter lá, eu preciso de um casal para esse dia para cuidar do meu cachorrinho. E aí você se candidata para aquilo, não é que você vai ser aceito, depende do dono olhar teu perfil, essa pessoa aqui é confiável ou não, ela já cuidou de outros cachorros ou outros gatos. Qual que é o histórico dela? Existe um histórico dentro Legal. desses Que é bacana. aplicativos. Daí, tipo, ele não gasta pra contratar alguém pra olhar. Sim, e foi Ah, muito a interessante. A história é bem foi engraçada muito lá quando a gente interessante. chegou pra cuidar dos animais. Na Austrália. Na Austrália. Eram 2 cachorrinhos, era o Jack e a Jane. Oh. E aí o cachorrinho era surdo, então a gente tinha que conversar com o cachorro através de palmas pra poder ele ouvir. De alguma forma era uma vibração. ação, isso, exatamente. E quando a gente chegou na casa, a gente começou a falar com o casal já tava pra sair, que eles iam viajar. Eles deixaram uma lista de medicamentos e Se tipo de comida que cada um precisasse. deles comia. Qual que Eles era. só tinham que seguir as regras que eles colocavam pra gente. Mas aí, beleza, a gente entendeu tudo, as instruções, eles mostraram a casa, uma casa linda, piscina e tudo mais. Eles... Pode usar a piscina na hora Pode que usar a quiser. piscina, Pode usar a casa de tudo. vocês Ah, durante vou uma deixar semana. a chave Nossa, do... uma semana ainda? Vocês Sim. dirigem? Ele disse, vocês dirigem, tem carteira? Deu Tem um Rafa, Porsche sim. aqui, se vocês Aí quiserem. eles disseram, olha, eu tenho um carro que vai ficar aqui, aí vocês podem usar quando vocês quiserem. Um Ok. Tesla. Vai que Aí- precisa levar os cachorros pra algum lugar, sim. veterinário, essas coisas às vezes acontecem. Daí o Rafa, Então- assim, olha, onde é que a gente pode pôr as nossas mochilas, né? Daí ele assim, aqui no nosso quarto. A casa grande. Disse, não. Aí eu falei, não, gente a pode gente não dormir num precisa. A gente pode quarto- ficar num quarto de hóspede. Daí ele, não, é porque os cachorros estão acostumados a dormir no quarto com a gente. Então vocês vão dormir Na nossa nossa cama, por causa que os cachorros estão acostumados a dormir com a gente no quarto. E aí eu fui ver a cama, tinha um monte de Nossa! botões igual aquele ali, assim, que você regulava tudo. Acho que era $25 mil Independente os aquela lados, cama. assim, tipo, sabe? E ele dando toda Cama a da NASA. instrução pro Rafa. Olha, assim, levanta, assim. Eu disse, meu Deus, gente, não vai eu nem só quero usar. dormir, Sem moça. dormir. Eu só quero dormir. aqui. Deixa ela reta pra mim, que já é o Que faz suficiente. massagem, Tem que travesseiro? esquenta. E era engraçado, aí... Ó, o tal horário, vocês, olha, agora vamos dormir, bate a palminha. E eles iam, mais educado que gente, assim. E eles Muito iam, a gente educados, abria a cachorrinho. jaulinha, e era uma jaulinha, assim, cheia de estofadinho e tal. Aí eles entravam, ali eles ficavam deitadinhos, aí de manhã já tinha horário que eles mais ou menos acordavam, abria a jaulinha, a porta, e eles iam para o jardim. E a gente passeava com eles e é muito legal. Os animais, assim, eles também se apegam às pessoas e a gente se apega a eles e valeu muito a Depois pena. de uma semana, a gente, nossa, eu já tava com E a gente o economizou coração agora. apertado de ter que deixar, sabe? E a gente economizou uma semana de estadia Na Austrália. na Austrália, um Porque lugar caro, em dólar. pra quem às vezes vai assistir as estadias na Austrália, ela tá num dos rankings mais caras.
É caríssimo. de hospedagem. É caro mesmo. Então, assim, a gente ter ficado uma semana na casa bacana, com piscina, disponível carro, cuidando de cachorrinho, que é melhor ainda. Fora que eles deixaram comida, tudo pra nós, assim, Tudo, sabe? comida Sim, inclusa. a gente, claro que não quer. É. A gente comprava a nossa comida, É. mas também Mas deixaram- tem os benefícios de ficar num Não, lugar mas desse. olha que engraçado, eles têm dinheiro, né? Sim, Eles poderiam eles pagar estariam- alguém pra eles fazer estariam isso. gastando. É. Ou até um hotelzinho É. pra deixar o cachorro. Seria mais seguro do que confiar em terceiros, tá ligado? Não, mas eu acho que, por exemplo, ela se preocupou, acho que mais com a rotina dos cachorros do que necessariamente Isso. financeiro, porque o cachorro gosta de dormir no quarto. Então, a partir do momento que eu ponho num hotel, talvez seja estressante pro cachorro, coisa assim. Eles já não vão estar perto. Eles não vão estar perto, ainda Ele- vai tirar o cachorro do ambiente que ele tá acostumado e pôr num hotelzinho, que eu já trabalhei em um, nem todos são mil flores. Eu trabalhei um dia e fui embora, porque eu falei, isso não é Cara. o jeito que cuida de Viu? animal. Então, a gente vai viajar, por exemplo, agora dia 8, eu já tô com o coração na mão, assim, putz, o Arnold, mas eu tenho uma amiga de confiança que vai olhar. Então eu entendo, tipo, as pessoas fazerem isso. Eu provavelmente faria se eu tivesse condições, tal, se a casa Sim. fosse minha e Então, tal. mas tá confiando em terceiros, tá ligado? Tipo assim. Mas você escolhe o perfil, né? Ah, mas vai saber. Não dá pra saber. Mas é que, assim, ó, eles já estão acostumados a esse tipo de hábito, de fazer isso. É. Eu acho que é uma questão até cultural. E esses aplicativos, alguns deles pedem a ficha criminal, né? Pra você. Nem todos, mas- Nem todos, mas isso, se você coloca a sua ficha, você ganha pontos. E você é escolhido mais facilmente. Porque tem pessoas realmente que, tem essa dúvida que você pontuou. Mas eu não confio neles. Mas daí a pessoa comprovando, entra aqui que tem o meu documento. O aplicativo que mostra... dá garantia por trás de que tanto para você que vai ficar no local, quanto para eles que vão receber a gente, vão deixar a Existem gente maneiras lá, de sabe? comprovar isso que tu pontuou, de se a pessoa é idônea ou não, né? Tanto se que ela quando tu faz gosta o cadastro, de animais ou não. quando tu faz o cadastro, requer ali acho que uns 2 ou 3 dias de ativação do cadastro. Que eles estão fazendo alguns tipos de confirmações. Eles ligam. Não é difícil ligam pra hoje em contato, dia se tu entrar você no. tem, então. Colocar um nome para achar um Instagram, um LinkedIn, um Facebook. Então é uma possibilidade de fazer algum tipo Esse de é o preço que você confirmação, paga, né? tipo, na hora do cadastro tem todo esse procedimento por trás que a Mas gente... tem que ter, né? Por ser de graça, tá valendo. E a outra A experiência, estadia. tirando esses dos cachorrinhos que a gente gostou muito, também foi na Austrália, onde eu fazia o trabalho de jardinagem durante 2 horas e tinha toda a estadia livre num sítio maravilhoso. Caramba! E o senhor lá, a gente ficou por 15 dias? Tinha uns cangurizinhos tão 15 lindos. dias. Nossa. Tinha 15 o nosso dias. próprio quarto, a nossa própria área de... Não, foi muito engraçado. A gente chegou na casa e ele mostrou a área de baixo. Porque Ele a foi casa nos deles buscar ele pegou a gente no ponto de no ônibus. na rodoviária da cidade e levou pra casa dele. Então, é E a muito gente chegou conforto. lá dele bem assim, olha, aqui é o quarto de vocês, todo lindão assim. Aqui é a cozinha de vocês, toda a área, o banheiro e tal. É tipo um Deu... estúdio, né? Daí eu falei Era uma assim, casa pra embaixo, nós, onde isso... ficavam os hóspedes e a casa de cima era dele, onde ele ficava e morava. Então, A gente incrível. eu falei assim, essa área toda pra nós, ele, não, se tu não gostar, eu disse, não, eu tô gostando, Assim, eu tô too much. gostando, isso. Uma área toda, assim, tinha o George, um cachorro enorme, parecia um pônei. E é incrível, Lindo. você tem que escolher e escolher bem, porque, tipo, tem opções variadas de trabalho. E lá dizia, assim, na descrição, você vai trabalhar 2 horas todo dia só pra fazer o Segunda jardim. a sexta. E chegava das 8 às 10 da manhã, ele determinou, a gente precisa ter um projeto para 3, 4 meses de jardinagem nesse sítio. E eu quero fazer essas coisas. E daí, tipo assim, durante a semana ele pegou uma confiança e o nosso convívio é tão... A gente se apega nas A pessoas gente rapidamente se adapta rápido, e né? gosta com um monte de conversa que a gente tem, ele tava rodando o mundo. percebendo. E aí ele, não, a gente quer que vocês fiquem 3 meses aqui na Vocês nossa não querem- casa. Fiquem 3 meses aqui com a gente pra gente terminar esse projeto, vocês ficam aqui. E a gente já tinha passagem pra chegar aqui, já tinha passagem pra ir pra Fiji. Disse, não vai dar, a gente precisa seguir a viagem e tal, né? Mas é incrível que pessoas ainda, E a gente tem de o vez em contato quando ligam. dele. Vocês, estão disponível? A gente agora não. A gente... Mas nada impede ir pra lá pra Claro. Austrália e ficar tipo 15 dias. Vai fazer Exato. uma Com viagem. E isso que é certeza. incrível. Depois dessa estadia que você pega essa confiança, as pessoas esquecem aplicativos. Olha, me liga no meu celular, você fica aqui em casa de graça, não precisa nem ajudar, ou ajuda se quer. Então, Não, e essa amizade que a se gente cria durante ganha esse período... muito, Por isso sabe? dos Airbnbs, a gente
criou muitas amizades por esse mundo afora. A menina da Espanha estava hoje perguntando, olha, quando vocês voltam para cá, para Barcelona, e ela falou já um pouquinho da vida dela. Eu já tô com minha segunda filhinha, vocês têm que vir conhecer. Caramba, Então pega uma amizade né? tão incrível e muito 10. O guia que fez o safari é o Kefa. E ele manda mensagem quase que todos os meses pra gente. E aí, amigos, como vocês estão? Olha, quando que vocês vão vir pra cá pra gente subir o Kilimanjaro? A gente não vai subir o Kilimanjaro. O que é isso? É um vulcão lá, um dos maiores do mundo. Inativo, né? Claro. Inativo, mas é um dos maiores, mais altos, acho que 4.500 metros de altura. Que da hora. Só que a caminhada é de a gente de fez dias, isso dormindo e tal. 3 dias pra ir, 3 dias pra Mas voltar. rola, tipo, amizade. Também tem na Suécia, a Paula. A gente ficou, ela, tipo, gerente de uma empresa lá. E ela também se amigou com a gente. E uma coisa assim que... E às vezes ela manda mensagem pra nós pelo perfil. Assim, não são todos, obviamente, que vão se tornar mais amigos. Tem os mais ou menos próximos. Mas são amizades, assim, que tu diz assim... Nossa, se eu não tivesse feito, eu não conheceria essas pessoas. Verdade. Agora de histórias engraçadas, assim, falando. Vamos lá. A gente chegou na Rússia, nosso primeiro, assim, chegada na Rússia. A gente foi ficar na casa de um rapaz que a gente tava falando pelo Airbnb em inglês com ele. Ele mandava mensagem, a gente reservou o Airbnb, pô, tudo certo, tranquilo. A gente chegou na casa dele, no endereço lá na Rússia. Na Rússia, você não tem letras do alfabeto normal que a gente tá acostumado. Alfabeto russo. É alfabeto russo. Então, pra nós é meio que códigos, é desenhos. Tu tem que traduzir, assim, mesmo no Google Translate. Mas tem muitas informações em inglês. A gente chegou na casa, quem atendeu a gente foi uma senhora. Não foi ele. E a gente não tava esperando isso. Até porque ele nunca deixou claro que era ele a casa não dele. estaria. O que era a casa dele. Mas eu acho que era a casa da mãe dele que ele gerenciava. Como ele não estava naquele período na casa, ele colocava o quarto dele no Airbnb. Mas até então ele não falou que não estava lá. Ok, chegamos, batemos na porta, veio uma senhora que só falava russo. E a gente falava um pouco de inglês e português. Mas ela, mega receptiva. Parecia que ela entendia tudo, porque ela... A gente só dizia assim, eu queria falar com fulano de tal, né? O nome do cara, e dizia que era do Airbnb. E ela abriu a porta, a gente entrou na casa dela, ela só rolou muita mímica, sabe? Aí a gente deixou as bolsas e ela aqui assim, ó, chamando a gente e falando em russo. Como se a gente estivesse entendendo Como se a gente tudo, isso que é estivesse incrível. entendendo tudo, foi muito engraçado. E aí, no caso... A gente ia meio que falando com ela e dizia assim, acho que ela quer falar com a gente já em português, porque em inglês ela não ia entender nada, entendeu? Aí a gente chegou, a cozinha era desse tamanho. E ela queria me ensinar e mostrar onde as coisas ficavam, porque a gente ia ficar uma semana lá. Então, assim, foi engraçado que ela pegava, assim, tipo, o chá. E aí ela pegava a térmica ou a chaleira, e aí ela me mostrava, ela pegava a minha mão e levava no fogão e virava o botão. Sabe? No sentido assim, é assim que liga o fogão. E ela queria ensinar, né? A chaleira é assim. Ela falava, chaleira abre assim. Em russo é assim. Ok. É isso. Aí a gente aprende as palavras do dia a dia, engraçado. assim, comum dos países. A gente fica, quanto é 1, 2, 3? Como é que se fala? E aí tu vai querendo aprender mais essa questão de cultural e linguagem, assim. Eu achei muito interessante. Aí a gente ficou os dois primeiros dias, só tava ela e nós. A gente ia e voltava, e ela falando em russo, e ela foi fofa. No terceiro dia, ela deixou bolo pra gente. Né, Rafa? Ela deixou bolo em cima da mesa, assim, muito fofinha. Aí, até que no terceiro dia, surgiu vamos dizer, acho que uma filha ou neta, o que for. Aí, apareceu lá, daí falou com a gente em inglês. Aí, ela falou, olha, minha tia ou avó, não sei, não lembro. Ela não fala inglês, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, manda mensagem no aplicativo. Eu disse, não, a gente tá conseguindo se resolver aqui. Tá tranquilo. Tá, eu só vou dar uma pausa. Meu Deus do céu.
Só vou vai falando, né? Aí vamos falando que eu acho que aquela câmera ali de vocês. Eu vou trocar a carta de memória. Acho que é o cartão de memória, mas tem aquela ali, tem aquela ali, tá tudo certo. Pode falar. Mas, assim, é uma coisa, assim, que talvez em algum outro momento da viagem, ou que a gente fosse viajar, a gente não faria isso. Porque a gente, nossa, eu vou conseguir falar com a pessoa como? E a gente viveu ali uma semana em muitas mímicas e, sabe, e conseguindo conversar com a pessoa. E vocês tinham inglês, assim, porque vocês viajaram em 50 países e tal, obviamente inglês ele serve pra tudo, mas vocês tinham inglês suficiente pra se virar a hora que vocês começaram a viagem? Ou foi tudo, tipo, foi aprendendo durante a viagem? Na nossa experiência Rafa. com o nosso inglês, a gente se preparou para viajar, que a gente, né, no Brasil você tem que se preparar para tudo, e a gente queria aprender essa nova linguagem que é quase mundial, 60% ou 80% do mundo inteiro fala, e a gente começou a estudar, porque sabia que uma hora ou outra a gente ia visitar outros países, então precisaria, né, até para uma promoção, alguma coisa no Brasil, precisaria ter o inglês. A gente começou a estudar, e quando a gente fez a primeira viagem lá, na nossa lua de mel, entre parênteses, primeira viagem na Europa, a gente queria comprar tickets para ir de Frankfurt até Berlim, na Alemanha. De trem, aquele... E aí eu cheguei com o meu inglês básico e fiquei frustrado porque eu não conseguia comprar o ticket, o cara falava alemão e inglês, não me entendia, porque o meu inglês era básico demais. A máquina que a gente tava no guichê ali, era tudo em alemão. Era tudo em alemão, não tinha inglês. Ou ia gastar muitas horas para até você traduzir, a máquina já entendeu que você não quer mais. Não tinha um Google Translator na época. Então assim, fácil. Foi muito frustrante as primeiras vezes fora do país, porque a gente precisava fazer as coisas e não conseguia. E aí a gente voltou. Né? A gente conseguiu viajar, sim, mas foi frustrante algumas vezes. E aí a gente chegou no Brasil e falou, não, a gente tem que aprender de todas as maneiras, ou sair pelo menos com um intermediário, que a gente consiga entender todo mundo. E nem que a gente consiga falar, mas falar o básico. Entender, né? Mas entender era crucial. E a gente focou mais em estudar mais. A gente estudou uns 3 anos antes de fazer essa viagem para poder sair. Porque assim, toda linha, em qualquer país, toda linha turística, eles estão adaptados, às vezes, a receber pessoas que não falam inglês fluente. Eles já estão adaptados a isso. Se você vai num ponto turístico, eles sabem que eles percebem que você não é fluente, eles vão falar um pouco mais devagar, eles vão fazer uma mímica, até um desenho, gesto, alguma coisa. Agora, como a gente saiu da rotina do local turístico, a gente foi numa estação de trem porque a gente queria comprar um ticket. Então, eles não estavam adaptados, adequados a receber esse tipo, e a gente não conseguia também se expressar direito. Então, quando chegou lá, o Rafa tentou, a gente tentou umas 3, 4 vezes, não rolou, o cara não entendia. E eles lá, tipo, na hora de não entender, como se desse assim, não estão entendendo. Até que a gente conseguiu uma pessoa específica lá. Mais calma. Que a gente pôde dizer assim, Frankfurt para Berlim, ticket. Não frases, foi meio que palavras. E aí o cara, vocês querem comprar o ticket? É isso. Aí então a gente conseguiu comprar o ticket. Precisa de alguém mais paciente, que estivesse a fim de ajudar, né? Exatamente. Mas durante então foi nessa. Aí quando a gente voltou pro Brasil, a gente não queria só... É legal falar pra galera também que assim, a gente passou um ano viajando. Tipo, é turístico. Então a gente tinha todo o vocabulário montado pro turismo. É diferente de você vir e morar num local. Então, quando você mora num local, de repente, tu precisa de uma consulta médica. Não que na hora de uma viagem tu não vai precisar. Sim. Mas você não tá partindo do fato de que você vai precisar disso. Se acontecer, aconteceu. Então, quando você fica num lugar ou vai morar num lugar, é outra adequação. Você, de repente, vai parar na calçada e vai conversar com alguém. E aí, são outros assuntos. Vai dizer como é que tá o dia, né? Vai falar outras coisas, é outro vocabulário. Ou dentro do trabalho. Aí, tipo, foge totalmente de um vocabulário de turismo. Às vezes você não sabe, que nem quando a gente tava lá no Brasil se preparando para vir para cá, tipo, aprender de novo, sabe? O que é falar um grampeador em inglês. Porque tu sabe que é grampeador? Eu trabalhei no escritório, mas em inglês. É diferente. Então a gente teve que mudar um pouco a adequação do foco do inglês para ser um pouco mais abrangente pelo fato de morar fora.
Mas no período da viagem não é impossível viajar tendo inglês tipo pré-intermediário. Não é impossível mesmo. Até porque a gente visitou Madagascar e lá só falavam francês. E a gente usou muito tradutor ali no celular para poder conversar com eles. E Funcionou. Eles não sabiam Funcionou. inglês. Graças a Deus a gente não. tinha internet lá, o Wi-Fi do aeroporto que conseguia se comunicar, né? Porque a gente não falava francês. Eu até tinha um dicionário lá que eu tentava falar uma outra coisa, mas, né? Tipo, existem dicionários com algumas frases, né? Que legal, daí, tipo, Que onde você é o restaurante olha... próximo, isso, alguma coisa preciso assim. ir até aquele lugar. Daí as frases mais rápidas eu achava naquele dicionário. Rolava um croissant. Bonjour. Bonjour. Alguma coisa Agora eu assim. sei, bonjour. E Mas Nova Zelândia, mas eu vocês digo assim, deram ó, uma viajada pra cá já ou foi só mais, tipo... Quanto tempo que vocês estão no total aqui na Nova Zelândia? Aqui 1 ano e meio. A gente ficou maior parte em Queenstown, que A gente foi onde a gente chegou. a gente completou 1 ano de viagem certinho e quando a gente chegou, a gente teve uma proposta de trabalho lá em Queenstown e aí a gente teve que decidir, ou ficávamos Ou continuava. ou terminávamos a viagem, que faltava mais 2 ou 3 meses para terminar, e aí a gente iria vir para cá, para Nova Zelândia, né, para morar. Mas a oportunidade era naquele momento, naquela hora. Depois, 4, 5 meses, não ia ter mais oportunidade. E aí a gente decidiu e, graças a Deus, a gente optou pela melhor opção, porque logo um mês depois já deu todo o Aí Covid. aconteceu tudo, né? Então vocês ficaram no lugar certo, na hora certa. Foi basicamente... Eu cancelei as próximas passagens, que elas já estavam compradas na época. Então, assim, foi algo que a gente pegou assim, vamos ficar uns 3 meses aí, não tá nada. Depois a gente faz um dinheiro e aí a gente segue a viagem, finaliza, chega no Brasil e daí vai escolher morar onde quer. Só que daí tudo aconteceu. E aí, claro, como a questão de se adaptar já estava fluindo bem mais leve, por que não? Fica aí, vamos ficar aí, tá tudo certo. E agora, tipo, vocês ainda estão pensando em continuar aqui na Nova Zelândia? Ou vocês ainda pensam, tipo, vamos juntar uma grana e talvez daqui 1 ano pegar e voltar de novo pro Brasil e decidir outro país? Bom, agora a gente tem a meta de conseguir a residência, eu acho que aí quando... aqui. depois que você passa 1 ano, 1 ano e meio, você já começa a aprender os caminhos corretos para você conseguir uma outra cidadania, uma outra residência em outro país, né? Isso também é válido. Eu queria muito me estabelecer durante um período para poder firmar mesmo o inglês, essa nova língua, em um país que falasse o inglês. E aí a gente decidiu ficar por aqui e agora tem novos planos para o futuro de montar nossa base. Mas as viagens, com certeza, vão nossa continuar. base aqui na Nova Zelândia. Talvez não numa sequência assim. E Nesse também, sentido de parar também, 1 ano para fazer. Mas as viagens, elas vão continuar. Até também porque a gente ama fazer isso. Ama conhecer um novo país, um novo lugar. Eu acho que o mostrar, e a gente sabe agora como viajar, isso é o que nos motiva. Porque conhecer outras pessoas, novas pessoas, lugares diferentes. Então, isso é muito... tipo, esse feeling a gente quer mais e mais e mais, então... E agora a gente viciante, tem, né, viajar. a gente tem agora um ponto de partida Nova Zelândia, então aqui fica muito próximo da Ásia, as passagens são mais baratas para lá, para Austrália, Acesso, a gente consegue uma mobilidade maior para quando quiser viajar aqui nos países E mais agora tá ganhando próximos. em dólar também, é muito mais fácil, né? A moeda é mais Trocar o forte, a dinheiro e gente sabe, né? Então, a possibilidade de poder viajar fica mais fácil também. E a gente viu a gente buscou identificar lugares que a gente iria morar e são muito parecidos com o que a gente tem na Nova Zelândia inteira. Então a gente já sabe que esse é o lugar ideal para nós. Proporciona tudo que vocês querem. Era um país estratégico, já também na nossa listinha, digamos assim, de países que a gente gostaria de morar. Daí juntou o útil ao agradável, conseguiu a proposta. Só que olha só que incrível, antes da viagem, a gente tinha em mente, colocava lá no Google, Nova Zelândia, e apareciam os maoris, que é toda a parte indígena do país. E eu falava, nossa, só tem índios lá, e agora? Eu vou para um país... E ficava próximo daquelas ilhas aqui, né, Nova Guiné e aquelas coisas assim, que tem os índios canibais, e a gente falava, olha... Que é isso? Eu acho que Nova Zelândia só tem
só tem índios lá, canibais. Daí uma Mas amiga não era minha essa que a tinha vindo realidade. pra cá, né? A gente Daí conheceu a ela nossa falou, amiga. não, nossa, lá é assim, eu estive lá visitando uma amiga, é incrível, ela mandou fotos, mostrou pra gente, eu disse, nossa, então tá massa. E aqui isso nós a gente passou vimos- por isso, né? vimos que a internet às vezes nos prega uma peça. E quando você pesquisa ou coloca muitas coisas em português, você digita lá como é a Nova Zelândia e tal. É em português Em mesmo. português vai aparecer as coisas que os brasileiros colocam ou ideias erradas do lugar. E quando você pesquisa em inglês Nem tudo, né? ou quando você pesquisa em certas letras ou frases que são do local, você vai conseguir mais aprofundamento sobre aquilo lá, sobre aquele assunto ou o lugar que tu tá querendo visitar. Eu acho legal mencionar porque assim, a gente passou por alguns países do norte da Europa, onde a gente apresentava, tipo, o nosso passaporte, eles iam, tá, mas vocês são brasileiros? Como se a gente não... Mas vocês são muito brancos. Ah, sim. Isso muita gente já Então- falou, sou do Brasil. Nossa, mas achei que todo mundo no Brasil era negro. Isso. Sim. Tipo, tem esse feeling que Também- eles acham que a gente, tipo, todo mundo... E não entendem que existe mix de geração. Que, por exemplo, a galera do sul é loira de olho claro. Tipo, você parece um kiwi, vamos supor. Ele parece um kiwi. Né? Então, tipo... E aqui, Não, muitos, eles imaginam. muitos, assim, quando eu falo, eu sou do Brasil, eles, mas e como é que é Portugal? Ah, é verdade. Não, Brasil... É Spanish, né? Que vocês falam. É, exatamente. Aham, Muito isso. essa falta de... Ah, é legal, vocês entendem conhecimento. espanhol daí. Não, português, Portugal. Disse, não, é português do Brasil mesmo. Não, aí acabou. Aí eles, às vezes eles não sabem nem o que é o Brasil também, né? É Acontece incrível muito como isso. o pessoal, acho que não ensina muita geografia. Que... Mas, Eu percebi assim, também. voltando à viagem, assim, acho que todo mundo teria que fazer, talvez, ir para países diferentes do que habitualmente tá acostumado aí, sabe? O Brasil tem muito assim, vamos pra Europa. E é caro, Estados Unidos. né? É caro, a conversão da moeda é cara. Mas, nossa, ir pra Ásia África, barato. Né, como vocês foram, tipo, a experiência. também. A gente esteve na Mongólia, ficamos Maravilhoso numa lugar. família nômade. Caramba. Numa Ger, que é uma tenda deles Que da hora. específica, nós no meio das montanhas. E foi assim, aí eu conheci uma menininha lá, bem fofinha, a gente foi num templo, a gente também foi nas muralhas. Teve alguns lugares específicos de coisas que a gente fez que realmente talvez a gente não vá fazer mais na vida, porque a gente talvez também vai querer ver outros lugares. Sim. E isso é uma coisa assim que você estar naquele local, sabe? E não passar correndo também. Né? Tem muita gente que, mas aí vai, passa rapidinho que já vai pro próximo. Às vezes você dá o tempo de estar lá, de ver, só de olhar, de observar mesmo, mas de sentir o local, ver as coisas. Acho que isso é bem claro, bate a tua foto. Quem não, né? Checar a selfie. Normal, mas senta lá, né? A gente fez muito isso de sentar nos lugares e ficar olhando, sabe? Eu acho que assim, é o momento, tem lugares... E essas experiências que a gente passou, sabe? Na Finlândia, a gente ficou na casa de um finlandês, um velhão viking, assim, sabe? Que da hora. Que veio com um drinkzinho lá bem suspeito. Que ele tomava antes do café da manhã. Eu não tomei, mas o Rafa provou. Era alcoólico? Com certeza. Sim, Bem com alcoólico. certeza. Mas é bem amargo também, aquelas ervas Tipo, com um álcool, com uma Sei vodka lá, bem forte. pra mim parecia um biotônico Fontoura. É um chimarrão com vodka. Sei lá, era uma coisa louca. Mas também a gente esteve na Índia, as Maldivas, que muita gente acha que tem que vender um rim pra estar lá, gente. A gente fez Maldivas 10 dias e a gente gastou R$3.150 para o casal. Isso é muito pouco. Fazendo passeios, fazendo muitos passeios Fazendo lá. passeios. Aí, ó, vamos ter nossa lua de mel em Maldivas. Ó, a dica é... Não fica num resort, fica numa ilha local. Aí tu vai achar pousada a R$80 a diária, R$100 a R$120. Falando em real pros brasileiros, mas se a gente converter hoje aqui pro dólar, Nossa, certo? R$3.000 vai dar $800. Então, assim, ficando na ilha local, você pode fazer os passeios de que
acho que uma experiência bem bacana que foi assim, ó, a gente encontrou no mesmo passeio, que a gente pagou $35 por pessoa, um dia inteiro com comida inclusa. Tava um casal de brasileiros que vinham de um resort. E a gente ouviu, né, português, opa, que isso? E a gente foi conversar com eles tinham pagado $120. No mesmo passeio, só por porque eram por pessoa, vendidos no resort. mais Então- a lancha de deslocamento. Pro mesmo passeio, eles comeram a mesma coisa que a gente, fizeram o mesmo tempo, tudo. Entende? É claro que é uma questão de business, é fato. E assim, ó, o mais incrível, né, que todo mundo quer ter aquela, né, foto no deck do resort, claro. E lá tem o day use, gente. Paga um day, use por, sei lá, 1, 2 ou 3 dias, se tu vai ficar 10 dias. Tu tem a experiência de estar naquela cabaninha, em cima daquele deck. Tirar aquelas fotinhas. Vai pagar lá o teu dinheiro pra, né? Tu vai de manhã, volta final da tarde. Vai ser incrível também. E pode ir pras outras ilhas. Mas é toda uma questão, assim, de escolha, eu digo mesmo. Tu pode sempre ficar naquela, eu nunca vou pras Maldivas porque é muito caro, ou eu posso ir pras Maldivas só que desse jeito. A experiência no final é a mesma. Você é, vai fazer as mesmas coisas, você só tá... Mas isso adaptando. às vezes porque é a falta de pesquisa mais a fundo, que tu acaba gastando mais, ou, eu não quero me incomodar tanto em ter que pesquisar tanto. E aí você acomoda. paga o preço, Por né? isso que as agências existem, né? Tipo, Sim. paga um Exato. valorzinho do pacote, pronto. A comodidade. Eu quero ir com toda a segurança, com todos os detalhes e aproveitar ao máximo. É porque tu só tá de férias uma vez por ano, então tu vai gastar mais. Né? Agora, nosso estilo low cost era curtir mais ali, talvez pegar mais lugares ou, né, aproveitar o máximo do máximo. Que demais. E tem brasileiro em todo lugar do mundo. Isso eu tenho certeza. Então, Tem brasileiro em todo lugar. Aí a Singapura gente- e também com- foi muito bonito lá, né? Que a gente ficou. Vocês passaram o virado do ano ano aonde? Na Austrália. na Austrália, em Brisbane. E o Natal a gente passou em Bali. O Da Natal em hora. Bali. Em Bali. A gente alugou uma motoquinha lá. Aquelas Nossa, mobiletes rodamos lá. aquela ilha. E com o projeto Crew Trips a gente quer mais motivar as pessoas, dizer que nada é impossível. Com bastante planejamento a gente pode ajudar eles no que quiserem perguntar ou acessar, o canal tá lá de acesso para falar com a Tami e comigo. A gente tá com muito material ainda da viagem guardado, que a gente ainda tem muito material para poder pôr nas mídias agora, porque a gente fez uma escolha de poder curtir a viagem também. Então a gente guardou muito material, que Vocês agora pensam em escrever um livro? a gente tá escrevendo um livro. Tá Porque escrevendo. daí um livro massa. Estamos É, escrevendo. muito- Teria muita vontade de ler, no caso. Muito De bom. Joinville para o mundo. Põe o título aí Olha já. isso. Muito do que às vezes a gente não... o livro é mais a parte emotiva, assim, do que a gente não consegue, talvez, registrar nas câmeras, mas é uma parte Tipo um mais... diário, né? O que vocês sentiram naquele lugar. Exatamente. Da hora. É porque às vezes, assim, tem pessoas, lógico, que começaram a seguir a gente durante a viagem. Então, aquele feeling inicial de a inspiração, o porquê que a gente saiu viajar, como que a gente fez, sabe, aquela emoção diária, o início, é diferente. E o livro, daí, ele retrata isso, ele registra isso, porque daí a gente traz essa coisa mais, sabe, realmente de inspiração, de sonho, porque isso saiu de um sonho. Não saiu de um negócio, ele pode vir a se tornar. Aí vocês trabalharam como qualquer trabalhador, juntaram um dinheiro e Isso. fizeram. Acontecer. Simples assim. E Não tem faria- nada demais, tipo, tá ligado? Exato, tipo, mas né? O segredo é a existiam... disciplina, e é fato, e guardar dinheiro. E aí, como a gente saiu no jornal lá da cidade, a gente ouvia os comentários, assim, das pessoas Minha avó dizendo, ainda vão gastar todo esse dinheiro e tal, mas tipo assim, poxa, é um sonho da tua E a vida. experiência, tipo, história pra contar. Não, é da vida de vocês, tá ligado? Tipo assim, talvez não seja da pessoa que comentou, normal. Tipo, cada um... Esses 100 mil compraria um carro. O cara pode estar feliz com o carro dele na garagem, ou com uma casa, São ou escolhas, sei lá, exatamente. Mas, alguns... A gente tem que pensar em fazer a nossa vida do jeito que a gente melhor imagina e, claro, vai ter comentários de todos os tipos, de todas as maneiras e, às vezes, o Acho pessoal que tem que viver da melhor forma, na melhor intensidade possível que você pode fazer dentro das suas limitações. Com certeza. Eu acho que Aí- cada um tem que ter a sua realidade, né? E propósito, acho que é o mais importante. Hoje, a gente, depois de ter feito e sabendo de onde a gente veio, a gente
fala com, tipo, a gente tem certeza de que qualquer um pode conseguir. E a gente tratava muito disso como um investimento. E investimento em nós mesmos, em tudo que a gente mostrou aqui, cultura, uma nova linguagem, desenvolver, né, o inglês ou outras línguas que a gente aprendia um pouquinho de cada linguagem local lá. A gente sabe que vai ter pessoas que vão se identificar com o que a gente fez. Mas a gente também sabe que tem várias outras pessoas que também não curtem viajar ou fazer esse tipo de coisa, ou que o inglês não é necessário, ou que nem pensa em sair do Brasil. Então, assim, a gente hoje tem mais maturidade para esse tipo de coisa, para entender melhor e tudo. Então, hoje a gente larga esse tipo de conteúdo, escreve, monta, faz os vídeos, porque a gente gosta de ver o resultado das coisas que a gente fez. E, claro, quem vem falar com a gente, quem vem perguntar, a gente tá super de boas para dar a dica, para compartilhar, ou falar, né, do mesmo jeito que a gente fez. Olha, para nós deu certo assim.